Olá, meu nome é Rodrigo e seja bem-vindo ao treinamento essencial de concreto do Syngenie. Nesse treinamento veremos como lançar elementos, lançar cargas, fazer combinações, ver resultados, fazer o dimensionamento e extrair informações do nosso modelo. Além disso, mostrarei várias dicas de como modelar concreto com elementos finitos. Essas dicas foram obtidas através de estudos, eu vou deixar essa bibliografia com você para que você se aprofunde nesse conhecimento. Além disso, sempre verifica se a sua estrutura precisa de todas essas considerações ou não. Isso é bem importante. Então, vamos para o treinamento e bons estudos! Ao iniciar o Syngenie, após a instalação dele, você vai entrar diretamente em um dos tutoriais integrados do Syngenie. Então esses tutoriais você pode fazê-los, para ter um aprendizado rápido sobre alguns itens do SIA, como por exemplo aqui o tutorial de aço. Mas o que a gente vai fazer vamos entrar no SIA na forma padrão dele. Então o que eu vou fazer? Eu vou fechar esse tutorial. Se quiser você pode reabri-lo aqui através da ajuda tutoriais, aqui você vê a listagem. Então eu vou agora fechar e abrir o Syngenie para entrar na forma padrão dele. Vocês podem fazer a mesma coisa. Ok, agora a gente abriu o SIA no seu modo padrão, onde você vai entrar diretamente no gerenciador de projetos. Onde você vai ter os projetos recentes, então os projetos que você trabalhou há pouco tempo vão estar aqui listados. Novo a partir de modelo, aqui você tem alguns modelos pré-definidos, do Eurocode, normas, tipos de materiais. Você pode abrir e dar uma olhada nesses modelos e dar uma estudada nesses modelos. Tutoriais é a mesma ideia, fazer alguns exemplos. Os itens mais importantes dessa tela com certeza são novo projeto, para a gente iniciar um projeto do zero, ou procurar um projeto do seu computador e abri-lo, Depois você tem a parte de aprendizado, como centro de aprendizado, onde você vai ter várias informações, aqui vai basicamente direcionar para o website da SIA na parte de aprendizado, e lá vai ter alguns vídeos, tutoriais. Centro de recursos, você também vai ser direcionado a uma página web da SIA, e lá vai ter mais artigos técnicos. Você tem a própria página da SIA, o website da SIA, ajuda web para você pesquisar alguma função, alguma coisa específica do software, e a configuração de licença, que aqui se chama configuração de proteção ou proteção do software. Então o que a gente vai fazer aqui é iniciar um novo projeto. Então vamos clicar em novo projeto. Ao clicar, você vai entrar nos dados básicos do projeto. Então a primeira coisa que você tem que configurar é a norma. Aqui você vê que a norma que está configurada nesse momento é o Eurocode. Então você tem aqui a definição Eurocode e aqui até vários anexos de vários países, Cada país tem algumas características específicas do Eurocode. Você escolhendo aqui, você vai estar aplicando essas características. Mas o que a gente quer utilizar é a NBR. Então como que eu faço? Clico aqui nos 3 pontos, adicionar, escolha a bandeira do Brasil, dou um OK. Apareceu aqui a bandeira, mando fechar e agora a gente está com a NBR configurada. Ao clicar aqui, ao selecionar a NBR, todos os materiais estarão referenciados à nossa norma. Então agora a gente pode clicar aqui em concreto e agora a gente vai definir qual é o material predominante da estrutura. O material pode ser mudado a qualquer momento, para qualquer seção, para qualquer elemento. Você pode mudar o material à vontade durante a modelagem, mas aqui você vai definir qual é o material predominante, aquele material que o SIA vai buscar como principal da sua estrutura. Quando eu for lançar algum elemento, ele vai dizer, vai ser sempre esse material. Ou vou lançar uma outra seção transversal, automaticamente ele vai buscar esse material. Então eu vou dizer para o SIA, o material predominante da minha estrutura vai ser o C30 e a armadura CA50. Se você quiser ativar outros materiais, não tem problema nenhum. O SIA é um software multimaterial. Você pode misturar muito bem concreto com aço, com características de alvenaria, até outro material qualquer. Você pode misturar materiais à vontade. Mas o nosso foco aqui é concreto, então eu vou manter só o concreto ativo. Se você tiver interesse, temos também os treinamentos de aço disponíveis aqui no YouTube. Bom, configurado então a norma e o material predominante ou material padrão da nossa estrutura, a gente vai para o nosso tipo de estrutura. Você vai ter aqui embaixo os tipos de estruturas que podem ser estruturas mais básicas a estruturas mais complexas.
é uma maneira de você simplificar ou não sua área de trabalho. Por exemplo, se eu estou querendo lançar uma viga biapoiada, eu quero calcular uma viga biapoiada, algo bem simples, eu posso escolher, por exemplo, o pórtico XZ. Assim eu simplifico a quantidade de graus de liberdades da estrutura. Então, se eu for trabalhar com pórtico, eu vou estar trabalhando com 3 graus de liberdade por nó. Então, 2 deslocamentos, 1 rotação, tudo fica mais simples no meu ambiente de trabalho, tá? Mas aí eu posso, então, aumentar a quantidade de graus de liberdade e tornar meu ambiente de trabalho um pouco mais complexo, como treliça espaciais, né? Treliça XYZ ou pórtico espacial, aí eu aumento os graus de liberdade por nó. Ou então eu posso especificar que eu quero trabalhar com grelha, com placa, parede, ou da forma que a gente vai utilizar aqui, que é o geral XYZ, tá? Fique atento que ao utilizar esses elementos aqui de cima, você vai estar escolhendo trabalhar só com elementos 1D. Então você não vai ter as opções também de trabalhar com lajes, com elementos 2D. Porque aqui são todos itens relativos ao cálculo de barras, treliça plana, pórtico plano, treliça espacial, pórtico espacial, assim vai. E aí, você também tem a opção aqui, placa, parede, que é onde você vai trabalhar basicamente só com elementos 2D, e aí você não vai ter a opção de utilizar elementos 1D nesses ambientes de trabalho. Ah, eu quero trabalhar com tudo, e que vai ser a forma que a gente vai trabalhar? A gente vai escolher geral XYZ. Aqui eu vou ter todos os graus de liberdade, todas as funções abertas e todos os tipos de elemento. Então eu vou poder utilizar qualquer coisa. Então a gente vai utilizar esse tipo de estrutura aqui, o mais completo de todos. Depois você tem um ambiente de processamento, que vai ser basicamente sempre o padrão. Aqui você não tem outra opção dentro do SymGenie versão 64 bits. Na versão 32 bits sim, você tem a opção de utilizar 2 ambientes diferentes, mas isso não é o foco desse treinamento. Você não precisa mexer nada aqui. Depois você tem apenas um modelo único, que é a única opção também aqui na versão 64 bits. Então aqui você basicamente vai alterar apenas a estrutura para geral XYZ se não estiver. Depois você tem algumas configurações básicas, são dados do projeto. Aqui basicamente isso daqui são variáveis, nome, parte, descrição. Você pode puxar essas variáveis em outros pontos do software, por exemplo na parte de relatório, na parte de desenho. Isso aqui é opcional, você pode escrever ou não, você não é obrigado. Mas eu vou escrever alguma coisa aqui para a gente deixar isso aqui preenchido. Então eu vou dizer que é o treino concreto. Vai ser uma edificação e multipavimentos. Tá. Então você pode escrever aqui o que você desejar. Depois desses dados básicos do projeto que você configura, você tem a parte de funcionalidades. Em funcionalidades, você tem a opção de inserir novas funções de cálculo no seu modelo. Se eu desmarcar tudo aqui, clicar em OK, você vai ter o cálculo linear. Então você vai poder modelar, lançar carga, fazer dimensionamento, fazer um monte de coisa. Mas, por exemplo, se eu precisar alterar a rigidez de um certo elemento ou grupo de elementos, eu posso aplicar os modificadores de propriedade. Clicando aqui, eu vou abrir essa função no meu menu e eu vou poder aplicar essa característica a esse conjunto de elementos. Perceba também que ao clicar em modificadores de propriedades, não alterei essa tela aqui do lado, porque algumas funções aqui você tem funcionalidade principal e funcionalidades secundárias. Por exemplo, não linear, se eu desmarcar, desaparece várias funções aqui, se eu clicar, aparecem várias funções novas aqui que eu posso escolher. Mas vamos aqui na listagem, só para eu explicar rapidamente para vocês o que cada uma faz. Então aqui a gente tem os modificadores de propriedades, como eu disse, mudar a rigidez de um grupo de elementos. Você tem a opção de fazer isso também para um caso de carga específico, e aí você pode aplicar essa mesma configuração de cima, só que para um caso de carga específico, clicando aqui. E aqui também você tem a opção de ausências, que é uma função do SIA, onde você pode dizer que certos elementos estão presentes em um caso de carga e em outro não. Depois você tem a parte de entrada paramétrica, que é basicamente parametrizar o seu modelo, jogar variáveis chaves em certos pontos do seu modelo 3D e depois conseguir fazer a edição dessas variáveis chaves de forma muito rápida. Por exemplo, eu tenho um galpão de concreto que varia
o vão frontal, vão lateral, algumas cargas. Então eu jogo variável chave ali para o vão frontal, para o vão lateral. E aí eu quero mudar o vão frontal do meu modelo 3D de 10 para 15 metros, basta alterar essa variável e todo o modelo se adapta. Então é a parametrização do seu modelo 3D. Depois você tem as cargas climáticas para a configuração de ação de vento e neve. Depois eu vou entrar em mais detalhes sobre essa questão aqui. Cargas móveis, que você pode ativar para fazer um cálculo de ponte rolante ou então uma ponte rodoviária, por exemplo. Cálculo dinâmico, frequência natural, sismo. Aqui, por exemplo, se eu clicar, eu tenho funções secundárias. Cálculo de estabilidade, flambagem global da estrutura. Então, você pode ativar essa função para obter esse tipo de resultado. No linear, tem uma série de cálculos não lineares. O SIA é um software de cálculo estrutural muito robusto, então você tem desde não linearidade geométrica, você também tem imperfeições, cálculos de cabo, cálculo de elementos de membrana, cálculo de não linearidade física para o aço aqui pela plasticidade geral, condições onde uma viga ou um elemento de barra vai trabalhar só tração, só compressão, ele tem uma folga, ele tem uma tensão limite, ou melhor, uma tensão inicial. Então você tem uma série de configurações não lineares que você pode aplicar no modelo. Depois você tem um modelo estrutural, com ele você pode corrigir o seu modelo de cálculo geometricamente para que seja gerado um IFC mais correto, que pode ser enviado por um software de detalhamento, por exemplo, o Oplan Engineering. Então você pega o seu modelo de cálculo, melhora ele geometricamente para ter menos trabalho na parte de detalhamento. Isso aqui a gente vai fazer e vocês vão ver durante o curso. Propriedades IFCs, você pode lançar novas propriedades IFC nos elementos, e verificação com Excel é um link entre tabelas Excel e o SIA. Bom, para o nosso projeto, a gente vai desmarcar tudo por enquanto, tá? À medida que a gente for precisando de novas funções, a gente vai marcando aqui. Então você pode começar desmarcando tudo e aí dar início ao projeto, e ao longo dele você vai escolhendo. E aqui vem a questão da carga climática. Se você deixar ela marcado e der um OK, você vai ver que o SIA vai reclamar que você ainda não inseriu dados. Esses dados, quando você dá OK, ele vem aqui, ações, aí você tem os dados de ação de vento e carga de neve. Essa função aqui são muito específicas dentro do SINGINI. A gente vai fazer o cálculo da ação do vento de uma forma diferente, utilizando os coeficientes de arrasto, então não vou utilizar essa função aqui nativa do SIA, então eu vou desmarcar. Então lembre-se de desmarcar para não ficar com aquele aviso aparecendo e voltando sempre a essa tela. Então é importante manter desmarcado. Depois você tem definições de unidades, formato métrico imperial, claro, vamos utilizar formato métrico. Configurações, essas configurações de norma aqui são relativas às configurações das combinações. Então o que você vai ter são as tabelas da 6118, a tabela 11.1, onde você vai ter combinações normais, especiais, excepcionais, e a tabela 11.2, onde você tem os coeficientes, os PCs, né? Para residências, edifícios residenciais, comerciais, ventos, temperaturas, são os PCs, né? Então você tem essas configurações, você pode editar esses fatores de ponderação da norma aqui, se desejar. Não vou fazer isso, vou cancelar. E proteção é a maneira de você proteger o arquivo, lançando uma senha, por exemplo. Então o que a gente vai fazer agora? Vamos dar um OK. Na próxima aula, vamos explorar a interface do SINGINI. Até lá!